E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pra fazer uma review do episódio 4 ao 6 de Além do Guarda-Roupa. Então se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. Eu acabei de assistir os episódios 4 ao 6 que a HBO Max disponibilizou, então toda quinta-feira eles estão disponibilizando 3 episódios e eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho desses episódios, então provavelmente esse vídeo vai ser um dos vídeos mais longos sobre dorama aqui no canal. Mas é isso, vamos lá pro vídeo. Já no começo do episódio 4, o Jiguinho, junto aos outros membros do NCT, acaba descobrindo que o guarda-roupa da Carol é um portal do Brasil pra Coreia, da Coreia pro Brasil. A tia da Carol continua fazendo ela de gato sapato, além dela ter que arrumar toda a cafeteria sozinha, ela ainda tem que arrumar a casa, incluindo o quarto da sua prima Luísa, que na verdade era o quarto da Carol antes da tia e a prima dela irem mudar lá pra casa. Então, ou seja, a casa era da Carol com os pais. Então, quando o pai da Carol abandonou ela, voltou pra Coreia, após a morte da mãe da Carol, a tia tendo que cuidar da Carol, foi morar lá na casa dela. Então, basicamente, ela mandou a menina morar numa despensa, né, onde basicamente era o local onde a mãe dela guardava as coisas, pra deixar um quarto pra prima dela. Então a Carol já concordou sem nem pensar, sem nem querer falar nada. Os meninos da NCT lá na Coreia começam a ter um diálogo sobre o Kyung e um deles afirma que acha que o Kyung tá bem mais feliz no Brasil, já os outros não acreditam muito nisso. O Kyung começa a preparar a Carol para o concurso de balé, cumprindo a promessa que ele fez a ela que ia ajudá-la. A Carol, ela meio que não consegue se concentrar no seu treinamento porque ela começa a ter flashes do passado, do pai abandonando ela, a morte da mãe e a tia e a prima tomando conta da vida dela. Com os meninos da NCT, os outros membros da NCT viajam até o portal até o Brasil para poder aí conhecer o Brasil e ver se o Kyung realmente estava feliz. A Carol acaba pedindo ajuda do Jiguinho para poder ser aí o guia turístico deles em São Paulo. Eles acabam indo para vários pontos aí turísticos de São Paulo, incluindo eles vão parar lá na Avenida Paulista. Eles acabam vendo uma apresentação de um grupo cover do NCT e acabam sendo reconhecido por eles e vira aquele corre-corre para poder escapar dos fãs. Eles acabam no samba pra terceira idade e começam a se divertir dançando. A Carol acaba, né, chamando o Kyung pra dançar, mas ele não aceita, então outro membro do grupo, o Dae-ho, chama ela e começam a dançar. Eu ainda tô aprendendo a falar o nome dos personagens porque eles não falam muito, né? Pelo menos nos primeiros episódios eu não vi eles tanto falando assim muito o nome deles, então releve. Na hora deles voltarem lá pro quarto da Carol, eles acabam passando em frente onde ela fazia balé, então ela até puxa eles e leva pra outro lugar porque ela não queria passar ali em frente. E ela e o Kyung acaba tendo uma conversa onde ela fala que se sente sozinha às vezes, e aí a gente percebe que em um breve flash do passado, a mãe do Kyung também havia o abandonado. E ela acaba dando um ótimo conselho pra ela. Tem que bater a porta na cara do mundo, antes que o mundo faça isso com você. A Carol então decide ir pra frente aí do lugar onde ela fazia aula de balé, começou a dançar e o Kyung lá sempre incentivando ela. E finalmente o Kyung conseguiu dar um sorriso aos meninos que haviam apostado que ele não daria, acabaram perdendo. A Carol entendeu que pra ela conseguir seguir em frente, ela não pode ficar se prendendo ao seu passado, que é algo que anda prejudicando bastante ela na questão dela começar a ensaiar. Ela começa a ter esses flashes do passado e simplesmente ela perde o foco e acaba errando. E a Carol, ela finalmente foi pro teste presencial do concurso, de balé, e quando ela começa a lembrar do passado dela, ela começa a lembrar do que o Kyung disse pra ela e ela consegue passar. Ela fica mal por um momento por não ter com que comemorar, mas ela se surpreende com os meninos do NCT que aparecem no quarto comemorando junto com ela a vitória dela. Isso foi bem legal porque tava todo mundo lá torcendo pra Carol. Tipo assim, ela acabou de chegar no quarto dela e ela vê o pessoal lá comemorando pela vitória que ela ter conseguido aí passar nessa segunda fase do concurso de balé. Como o NCT acaba sendo reconhecido por um grupo cover deles lá na Avenida Paulista, começa aí uma comoção no K-Café que uniu vários fãs do NCT que queria provar que os meninos estavam realmente de fato no Brasil. Com isso acontecendo, a Carol acaba sendo grossa com a Mayara, no qual deixa a menina muito mal com isso. O Jiguinho acaba sugerindo pra Carol pra eles fazerem um churrasco lá na laje deles pra poder comemorar o fato de que a Carol havia passado no concurso. No início ela meio que não concorda muito com isso, pelo fato da tia ou a prima pegarem eles e virem, né, que o NCT tá lá. Mas aí o Jiguinho consegue convencer ela falando que a tia provavelmente vai passar o dia inteiro fora e a prima também, e aí acaba convencendo a Carol, eles acabam fazendo aí esse churrasco. A Carol e o Kyung daí já começam a ter aí uma boa relação, pelo menos aí nesse episódio, que é o episódio 5. Pra quem não sabe, o Kyung ele é o
do ACT lá na Coreia, entendeu? E, incrível que pareça, tá fazendo super bem o papel. E durante a organização aí do churrasco pra Carol, começa a tocar Dynamite, que é uma música do BTS, no qual os meninos do ACT começam a dançar a música aí. E é um clima bem nostálgico, assim, de poder ver. Quando o Diguinho aparece bem quando eles estão dançando e ela nem desconfia que é o ACT, o Diguinho acaba falando pra ela que são os amigos dele da Coreia que foram fazer intercâmbio. A mãe do Diguinho começa a falar sobre doramas pra eles, que ela é super maratona e é claro, o Diguinho fala que ela é uma expert em doramas e Coreia de tanto que assiste. E ela acaba corrigindo o filho falando que é K-drama. A gente acaba descobrindo que o Diguinho ele é gay e ele tá gostando do Anchu. Nisso a Carol tá lá na escola pra poder ajudar a prima. E como vocês sabem, ela e a Mayara, ela acabou brigando com a Mayara. Nisso ela vê as meninas que implicam com ela, implicando com a Mayara, e ela resolve meio que entrar no meio pra defender a amiga, só que porém as duas não voltam a se falar. Elas começam a brigar de novo, nisso a Carol resolve falar pra Mayara que ela não tava errada, que ela não era louca, que o ACT realmente estava no Brasil, e ela mostra uma foto pra Carol, que é a foto que ela e os meninos haviam tirado lá na Avenida Paulista, pra confirmar aí o que a amiga tanto falava e que desconfiava que o ACT estava no Brasil. Os outros meninos do ACT acabam retornando pra Coreia antes que o manager deles acaba, chegando lá e vendo que eles não estavam lá. O manager, que é o Pyong, ele chega lá pra falar com os meninos que acabou de sair de uma reunião, que o comeback deles estavam super atrasados, que o Kyung tava dando muito problema e que se esse comeback não saísse, o ACT ia acabar dando desband, que ia simplesmente ser cancelado, não iria mais existir o ACT. A Carol ficou tentando o dia inteiro entrar em contato com a Mayara pra poder fazer ela mudar de ideia, pra não postar o Expo 7, porque senão ia se prejudicar muito, não só ela, mas o grupo. De tanto ela tentar falar pra menina, ela acaba contando sobre o guarda-roupa, sobre a Coreia, ela conta tudo pra Mayara e ela acaba não postando o Expo 7 dos meninos no Brasil. E eu e Dormin, a Carol acaba descobrindo que o Kyung fala sozinho, no qual ela escuta ele falando que ela é a razão dele viver e ele não faz nem ideia que ela tinha ouvido ele falar isso. Como o pai do Diguinho fica muito no pé dele por causa da questão porque quer que o filho dele tenha uma namorada, ele acaba pedindo pra Carol fingir ser a namorada dele pro pai dele ficar fora do pé dele, principalmente por causa do churrasco que rolou, que o pai dele acabou pegando todo mundo lá. E no momento que a Carol vai levar a Mayara pra conhecer o Kyung lá no quarto dela, a Mayara simplesmente surta e foge, simplesmente sai correndo, tipo, mulher. Nisso com a Mayara saindo, os meninos acabam chegando, os outros meninos acabam atravessando o guarda-roupa e chegando no quarto da Carol pra falar que estão indo lá pra poder ensaiar, por causa que eles precisam, porque precisa lançar logo esse comeback. Eles voltam totalmente com um lookinho totalmente diferente, por causa do comeback. O Daewoo começa a conversar com a Carol e nisso a gente vê que o Pyong aí tem uma crisinha de ciúmes, falando que eles poderiam ficar, porque ali ela era muito chata. A Carol acaba brigando com o Kyung pelo fato dele ter falado isso dela e ela acaba jogando na cara dele que ele tinha falado enquanto dormia. E sim, gente, a Carol acaba aceitando namorar com o Diguinho de mentira, simplesmente pro pai do Diguinho ficar longe do pé dele, não ficar muito na cola dele. E que era uma coisa que a gente deve perceber, que o pai dele não sabe que o filho é gay. Os meninos estavam lá mostrando a música pro Kyung, aí o Kyung meio que não gostou muito da música, porque era tudo muito igual. E aí eles falaram que como ele ficou muito tempo no Brasil e não ajudou nada na criação da música, no comeback eles tiveram que se virar e vão ter que lançar o que eles têm. A Nayara, ela tem um namorado que é o Luca, que atualiza lá as redes sociais de fofocas do ACT. Só que eles acabam terminando porque eles tinham marcado de se encontrar, só que a Mayara, bem na hora, ela simplesmente volta pra trás porque ela simplesmente não teve coragem de chegar perto dele. Ela fez a mesma coisa que fez com o Kyung, simplesmente fugiu e eles acabam terminando. Os meninos do ACT continuaram ensaiando a música do quarto da Carol e antes do Kyung voltar pra Coreia pra poder fazer essa gravação do comeback, o Kyung pede ajuda da Carol pra pintar o cabelo dele, por causa desse novo estilo aí pro comeback. Só que acaba rolando um clima entre os dois aí na hora que ela tava lá pintando o cabelo dele. Sabe aquela cena clássica de dorama? Nisso a gente vê que os meninos estão lá na Coreia gravando o comeback. A Carol continua no Brasil ensaiando aí, treinando pro concurso. O Diguinho continua aí na questão da luta que ele faz, e com aquela coisa de poder mandar mensagem pro menino que ele gosta. E quando o Kyung tá lá gravando o comeback, tá lá dançando e cantando, ele começa a ter flashes da mãe, do que a mãe sempre falava pra ele, que ele não poderia falhar em hipótese alguma. Nisso dá pra gente entender como é que era a relação dele com a mãe,
que isso ocasionou a forma de como ele é hoje em dia, que ele é uma pessoa que se cobra muito e tudo tem que sair perfeito, porque ele ficou com isso na cabeça, sabe? Tipo, da mãe dele falar que você tem que ser melhor em tudo. E foi uma coisa assim, ele ajudou a Carol, né? Fez a Carol entender que ela não deveria ficar se pregando no passado e ele mesmo não fez isso. Ele acaba esbarrando num produtor, eu acho que é um produtor, não sei, só que os meninos vão atrás dele, um dos meninos e ele começam a discutir, começam a brigar, e quando chega o cara que pegou eles brigando lá, um cara, eu acho que ele é da alta, lá não sei o que ele é, ele chega e fala que não dá mais, que infelizmente o ACT tem que acabar. E isso acabou o episódio, simplesmente, né, com o fim do ACT. Gente, é muito assim... Nos primeiros inícios, nesses primeiros episódios, a gente tem que ficar com... A história está se construindo. Então, basicamente, a gente já sabe os pontos que fez a Carol agir da forma que ela age. E os pontos do Kyung. Então, os dois têm pontos meio, assim, parecidos e não tão parecidos. Porque o pai da Carol abandonou ela e voltou pra Coreia. A mãe do Kyung também abandonou ele, mas porém ela cobrava muito dele, ele ficou com isso na cabeça. E, gente, loucura. Gente, eu tô simplesmente amando esse dorama. Falta só 4 episódios pra acabar a primeira temporada. E sério, gente, estou ansiosa pra próxima semana. Me contem aqui se vocês assistiram, o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Me segue lá nas minhas redes sociais, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.